Olá, meu nome é Yuri Gandolfo Tondello e estou aqui para apresentar o vídeo Atividade Parametrizadora 3. O objetivo desse projeto é desenvolver um sistema em Python onde a gente vai representar as formas geométricas usando os principais conceitos de programação orientada a objetos, PO. Então, vamos apresentar tudo começando a partir do objeto forma geométrica. Então, eu comecei do ABC, é uma função que é usada para criar objetos abstratos. Então, eu importei o ABC e o abstract method. Dentro desse abstract method, usando o método de herança, fiz uma herança a partir desse ABC. Esse método é usado para poder instanciar um objeto a partir dessa classe. Então eu criei a classe forma geométrica como objeto abstrato, com o objeto inicializador dela, contendo. Você tem que iniciar ela com uma cor, onde a cor vai estar protegida por esses dois underline. Eu defini a cor como um objeto que não pode ser mutado fora da classe, por isso esses dois underline. Então, para não ter que ficar toda vez que eu querer ver a cor, fazer objeto instanciado, ponto, underline, cor, eu apenas dou um objeto instanciado, ponto, cor. E eu consigo ver. E para alterar, aí eu peço uma função para alterar a cor dentro da classe. Como não tem um abstract método nela, essa vai ser uma função já geral em todas as classes. Eu não preciso ter uma específica em cada. E agora, nas funções abstratas, que cada objeto vai ter uma, que é calcular área, calcular perímetro. Antes tinha aqui que era alguma coisa, mostrar alguma coisa. Não lembro qual que era exatamente o nome. Esses são os três métodos abstratos. Eles vão ter que ser reescritos através da outra classe. Então, os padrões foram a calcular área. O que é a calcular área? Você usar funções dentro do objeto para calcular área, como forma geométrica. É uma forma geométrica, não... Mas qual forma geométrica? A gente vai fazer isso depois com o método de herança a partir da forma geométrica. Mesma coisa de perímetro. E o str é para dar um print no objeto sem precisar dar um método. Você apenas dá. Fazer print objeto instanciado já vai dar o return a partir de que você pediu. Como der aqui, ó. Cor no property. Property da cor, ele sempre vai dar o return do self.cor. Então, não importa que o nome do objeto original é underscore cor. Aqui a gente só quer ver ele. Só para isso aqui tá certo. Então, a partir dessa forma geométrica, eu criei o retângulo como método de herança. Como o retângulo ele tem dois lados, a gente tem que dar esses dois lados para a forma geométrica. Mesma coisa, eu fiz os dois lados protegidos para não ter que fazer um self.cor de novo. Fiz um super para você, ele cria a partir do objeto original. Qual função eu quero acessar? Eu quero acessar o init do objeto original, cor. Como tem aqui, ó, o init dele pede o cor. Esse self aqui é uma função, ele sempre tem que ter para instanciar um objeto, mas não é necessário na hora de criar. Segundo, o property, coloquei dois property nele para os lados para mim não precisar escrever da mesma maneira como fiz na cor. E eu modifiquei os dois, calcular área e calcular perímetro, em duas funções, usando a fórmula para calcular eles. Aqui eu multipliquei um lado por 2 do perímetro e outro lado por 2. Isso aqui vai dar certo por conta que em Python ele faz por ordem de expressão numérica. Então vai dar certo. E aqui é uma multiplicação normal. E a partir disso eu usei o str, onde ele utiliza todo o método aqui para mostrar tanto os lados quanto a cor. Na segunda linha ele vai mostrar a área e o perímetro do objeto. Mesma coisa da circunferência. O super, o init com raio, por conta que o retângulo não tem a mesma coisa que uma circunferência tem. E o property dele foi que o def do raio dele é ele retorne raio. Mesma coisa que eu fiz no outro. Para não ter que escrever usando Discord, tá aqui. E a calcular área, eu importei o pi, exponenciei que a forma da circunferência é pi vezes raio ao quadrado. Por expressão numérica, gerações elevadas, sempre acontece primeiro, para depois ser assim. Por isso tá certo. E a segunda, calcular perímetro. Retorne 2π vezes raio, que é 2πr. Enquanto a função área é πr ao quadrado. E a função str, onde ele fala o nome, a cor, o raio e tem a área de calcular área, ele vai a evolução. E esses dois pontos, ponto 2f, é para ele retornar apenas dois números para a vírgula. Por conta que o pi é um valor irracional. Então ele vai ter casas decimais infinitas. Então, para a gente não colocar um número muito extenso, esse 2f serve para arredondar para apenas duas casas na vírgula. E a partir dessas três coisas que eu distanciei dentro da pasta sources, tem a pasta main aqui, que tem o pi do main, onde eu importo os dois objetos. E a partir dele, eu vou criar uma lista e colocar retângulo 1, criei o retângulo 1, a cor, o lado 2. Dei o print daquele mesmo método, duas linhas de print, o lado. Aqui você pode ver que não tem nenhum, ele não tem o lado 1 dentro da função dele, mas ele tinha um property com uma função lado 1, onde ele retornava o self, ponto, underline 1, lado 1, e por isso que ele vai funcionar. Mesma coisa do lado 2, mesma coisa da cor. E a área, função daqui. E eu criei o retângulo e a circunferência. E após isso, eu coloquei todos os objetos dentro da lista, objetos. E aí,
dei o print, lista de formas geométricas, for objetos em objetos, print objeto, onde fiz um método str. O método str é isso, eu só vou printar o objeto dentro da classe objetos, e foi aqui, ó. Ele vai dar aquela função que a gente pediu. No primeiro aqui, para mostrar que tá certo, retângulo, lado 10, 20, azul, 10, 20, azul, a área de lado 1 vezes lado 2, perímetro, 2 vezes um lado, mais 2 vezes o outro lado, aqui, e aqui, depois na lista de formas geométricas, retângulos de cor vermelha, deu um print aqui. Pode ver, o print da circunferência 1, ele retorna aquele valor aqui, ó, que eu dei no str. A circunferência laranja, de cor laranja, e raio 2, tem a área de calcular a área com as duas casas decimais, perímetro com duas casas decimais. E a partir disso também tem outros objetos. Pode ver que o mesmo método que eu usei para criar aqui em cima, só chamando o nome eu tô conseguindo fazer isso aí. E esse foi o meu projeto de PO.